Oi, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E vamos logo para o vídeo. Gente, eu quero trazer para vocês 5 dicas de como não ser influenciado. Nós sabemos que neste tempo em que estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo influenciadas, muitas pessoas estão sendo influenciadoras e muitas pessoas estão deixando se influenciar. Por quê? Um exemplo que eu vou dar são cantores gospel. Muitas pessoas estão sendo influenciadas por cantores gospel e não estão seguindo a palavra, estão seguindo o que eles estão dizendo. Então, eu vou trazer aqui para vocês 5 exemplos para você não ser influenciado. E nesses 5 exemplos, você vai ver também se você está sendo influenciado através desses 5 exemplos. Amém, queridos? Então, fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. E já vamos para o primeiro tópico, que é não dar ouvidos. Gente, aí em Provérbios, também ele fala para a gente não dar ouvido para pessoas ímpias, para pessoas mundanas, para pessoas que não seguem Jesus. Não é para a gente dar ouvido para o que eles falam, porque eles estão cegos espirituais, eles estão cegos, nós podemos enxergar, mas eles não podem enxergar. Então, um exemplo que eu vou dar aqui da Bíblia é Roboão. O que Roboão fez? Roboão, em vez dele continuar pedindo conselho aos conselheiros que conselhavam o pai dele, não, ele foi pedir conselho para os jovens, foi pedir conselho para os ímpios. E o que aconteceu? Ele desagradou ao Senhor. A ruína veio sobre ele. Por quê? Porque ele não seguiu o conselho dos sábios. Ele preferiu seguir o conselho dos ímpios. E isso arruinou. Isso acabou com o trono. E esse é um exemplo que a gente não venha seguir, que você não venha seguir o conselho dos ímpios. E o conselho que muitas pessoas, às vezes, próximas de você te dão, e porque são próximas de você, você vai e segue. Não, que nós viemos seguir o que a gente aprendeu. Viemos pedir conselho para pessoas de Deus, para pessoas na nossa igreja, irmãos, irmãs, para pessoas de Deus, para pessoas que têm os olhos abertos. Amém? Então, vamos lá para o segundo. E o segundo tópico é: não está no meio dos ímpios. Meus queridos, assim, eu quero dizer assim para você não visitar muito a casa dos ímpios, não visitar muito a casa das pessoas que só pensam mal, que só falam mal, que só fofoqueiam, que só falam da vida alheia. Ao invés de ele estar seguindo ali a Jesus, seguindo os caminhos do Senhor, eles estão falando mal, eles estão fazendo mal, eles estão seguindo pessoas ímpias, eles estão adorando pessoas ímpias, deuses, cantores, cantoras. Então não vá, não siga, não vá muito na casa deles, não ande com esse tipo de pessoa. Ande com pessoas santas, com pessoas de Deus, com pessoas que querem a Deus, com pessoas que querem buscar Deus. E você vai ver uma grande transformação na sua vida quando você começar a andar com pessoas que querem buscar Deus, com pessoas que querem se dedicar, que querem ser transformadas a cada dia. Um exemplo foi Noé. Noé, em meio a tantas dificuldades, em meio a dificuldades não podemos dizer, mas pecado, idolatria, imoralidade sexual e tantas outras coisas que estavam acontecendo naquele tempo, dava-se casamento, Noé, ele não seguiu, ele não andou com essas pessoas, ele andou com Deus. Deus olhou para ele apenas um justo, apenas um que faz o bem. E Deus se agradou dele. Então, que nós possamos pegar o exemplo de Noé, que em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas, também que nós estamos vivendo em nosso tempo de dificuldades, e é pecado aqui, é pecado ali, você sai na rua, é pecado, pessoas mal vestidas, tantas coisas nos levando para que pecamos, como Noé também muitas coisas levavam ele a pecar. Queriam levar, mas ele não pecou. Ele não foi para isso, ele não se desviou, ele não andou com essas pessoas. Então que assim sejamos nós, eu e você, não andar com essas pessoas.
E o terceiro tópico é não pegar o conselho das pessoas ímpias, das pessoas que não servem a Deus. Então, não pegar o conselho delas. Irmãos, antes eu falei não dar ouvidos, mas agora não pegar o conselho, eu quero dizer assim que para você não pegar o conselho, digamos que um parente seu, uma mãe, um pai ali que não são cristão, eles te dão um conselho: ah, meu filho, vai por este caminho porque vai dar certo. Mas Deus às vezes está falando do seu coração, vai pelo outro caminho. Aí você prefere seguir o caminho que sua mãe disse, porque ela é sua mãe. Então aí você está fazendo errado, você tem que seguir o que Deus falou. Você tem que também ir na base da palavra. Você tem que fazer isso. Você não pode seguir o conselho de qualquer pessoa, ainda mais de pessoas que não servem ao Senhor, porque como eu já falei, eles têm os olhos fechados, eles estão cegos espiritual. Então que nós possamos seguir o conselho de Deus, o conselho do Espírito Santo, o conselho da palavra. Deus deixou a palavra para nos aconselhar. Deus deixou a palavra para ser um instrumento em nossas mãos para que possamos aprender, estudar, meditar. E é tão lindo quando a gente começa a ler que a gente não quer mais parar. A gente vai ler, a gente se aproxima do Senhor. Fica um dia sem ler a Bíblia, fica um dia sem buscar, sem orar, para você ver se você não vai esfriar. Você vai esfriando. Por isso que eu digo, vá, consulte. Se você quer conselhos, ore ao Senhor. Peça para alguma pessoa de Deus que você conhece e vá para a palavra também. Pede direção e Deus vai te direcionar. Amém, queridos? E um exemplo aqui foi Samuel. Samuel, ele poderia muito bem pedir conselho para os feiticeiros, para os espíritos adivinhos que existiam ainda naquele tempo, como existe hoje, mas ele não fez. Ele seguiu o que Deus disse para ele. Ele seguiu o que Jesus, o que Deus disse. E ele foi bem no seu caminho. Então, que possamos seguir o exemplo de Samuel e vamos ser abençoados. Então, não fale, e o próximo é não fale sobre a sua vida. Meus irmãos, não fique falando da sua vida para os outros. Muitas vezes eu sei que a gente não tem assunto. E daí uma pessoa fala e vai falando, quando vê, falou tudo da sua vida. E aí o emocionalismo entra, e aí a carne entra, e daí também entra, também pode entrar também a falsa pro, profetiza, a falsa revelação, tudo isso pode entrar. E também você não deve ficar falando da sua vida para outras pessoas. Guarde para você. Se você tem esse hábito, peça para Deus te mudar, para você seguir, para você pegar esse conselho, porque senão você vai ser influenciado. Se você ficar falando sua vida para qualquer um, os influenciadores vão influenciar sua vida, vão te influenciar, eles podem até te influenciar, se desviar da verdade, se desviar do caminho de Deus. Como exemplo, eu pego Jacó. Jacó, ele sofreu, né? E quando ele foi para sair da casa de seu sogro, da terra de seu sogro, ele não disse para o seu sogro, ele apenas saiu com a sua família, ele falou para a sua família, e depois eles pegaram e saíram. Então, que assim seja nós. Viemos falar para a nossa família de nossas falhas, de nossos erros, nossa família quem está dentro da nossa casa, nosso marido, nosso filho, mãe que é crente, pai que é crente, e viemos comentar nossas falhas e nossos erros, para que um ajude a oração o outro, um ore pelo outro. Assim a palavra do Senhor também nos ensina, uns orando pelos outros. Agora, se você é reservado, se você não comenta com ninguém, nem com teu marido, como? Como que ele vai orar por você? Agora, se ele sabe os teus problemas, ele vai orar em cima disso e Deus vai agir. Deus vai agir também se você não falar, mas é muito melhor ser assim, você se abrir e Deus vai agir mais. Amém? E o último tópico aqui é: seja prudente. O que é ser prudente? Com tudo isso que eu falei, você tem que agir não com grosseria desses tópicos que eu falei com as pessoas. Você tem que agir com prudência.
você tem que agir com cautela. Você tem que não ser arrogante, você não tem que também se achar melhor que o outro, mas você tem que agir com cautela. Se você é influenciado, você não está seguindo. Amém? Então, queridos, este foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. Eu sou nova aqui no canal, mas eu sei que Deus vai abençoar muito este canal. E obrigado por assistir esse vídeo. Continua comigo, continua me acompanhando. Um beijão para você, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.